Boa noite. Muito boa noite. A interdição da rodoviária nova de Taubaté traz à tona as condições em que a maioria dos terminais da região se encontram. Quando não são problemas estruturais, os passageiros precisam enfrentar sujeira e também a presença cada vez maior de usuários de drogas. É o caso da rodoviária de Aparecida, que por causa da Basílica costuma receber todo mês uma média de 50 mil pessoas. Na capital da fé, a primeira impressão ao chegar na rodoviária não é nada agradável. Mendigos e usuários de droga tomam conta do lugar. Quem frequenta a rodoviária tem medo, facilmente é abordado. Primeiro ele ofereceu o santo, né? Aí até peguei, aí depois ele veio com chaveiro. Aí eu falei, não tem dinheiro não. E ele falou 10 centavos, 20 centavos. Falei, não, quero não. Ele não parecia que ele não estava muito bem. E é comum presenciar o uso de drogas dentro das instalações do terminal em meio ao movimento de passageiros. Fiscais que trabalham no local não quiseram gravar entrevista, mas afirmam que não conseguem expulsá-los. Eles saem por uma porta e em seguida entram por outra. Eles passaram, a gente não quis dar o dinheiro, aí eles deram uma volta e depois chegou de novo, aí a gente saiu. Outro problema bem comum é o lixo espalhado ao redor da rodoviária. Além do mau cheiro, atrai animais que podem transmitir doenças. De segunda a quinta, cerca de 2.500 pessoas passam pela rodoviária de Aparecida. Já nos finais de semana, esse número salta para 10 mil, de acordo com funcionários. Alguns passageiros reclamam que a rodoviária está ultrapassada e não suporta mais tanta gente. Quando foi feito eram poucas empresas que passavam, o movimento era bem menor, né? A coisa mudou, hoje tem muito mais movimento de gente de fora de Aparecida e muitas empresas começaram a existir depois disso. Não dá. Deveria fazer um acordo entre a Prefeitura e a Basílica, pelo dinheiro que entra lá, de fazer uma rodoviária maior, mais bem estruturada, para poder, as pessoas que vêm, que são de vários estados, de vários lugares, inclusive às vezes vem gente até do exterior para cá, que eu estou sabendo, de amigas minhas que moram fora, eu acho que deveria ter uma estrutura melhor. Não é só a rodoviária de Aparecida que passa por problemas. Em Taubaté, o principal transtorno que afeta os passageiros é a falta de manutenção da estrutura. Nesta semana, o terminal foi completamente interditado por causa do risco do telhado desabar. Ônibus, guichês e comerciantes devem ser transferidos para o estacionamento ao lado, até que os reparos sejam feitos. A previsão é de que todo o serviço da rodoviária de Taubaté esteja operando no novo local até o final desta semana. Em Aparecida, o sócio e administrador da rodoviária, Ernesto Pisotti, está viajando. Segundo a atendente, ele só pode nos dar um posicionamento sobre a situação do terminal na próxima segunda-feira. Mais um posto de combustível é alvo dos bandidos. O crime aconteceu ontem à noite e desta vez foi em São José dos Campos, na Avenida Cidade Jardim, Bosque dos Eucaliptos. Imagens das câmeras de segurança do estabelecimento mostram quando os 3 assaltantes armados renderam os 3 funcionários no momento em que eles faziam a contabilidade da loja. Eles foram obrigados a ficar em um cômodo enquanto os bandidos levavam todo o dinheiro do caixa. O valor roubado não foi divulgado e a polícia ainda não prendeu os assaltantes. A alta do dólar tem refletido diretamente no preço dos produtos importados. E também por causa da moeda norte-americana estar mais cara, muita gente resolveu mudar o destino da viagem, Giana. Pois é, mas em algumas agências de turismo, os pacotes para o exterior já caíram 40%. No carrinho do supermercado, o consumidor anda levando prejuízo. Os produtos importados estão mais caros, consequência da elevação do dólar. No setor de vinhos, tem cliente apreciando só as garrafas mesmo. Para levar a bebida produzida em outros países, precisa estar com dinheiro sobrando. Tem coisas que você acaba deixando de comprar por causa dessa alta do dólar aí. Você comprava fácil e é nítido que você percebe isso na prateleira. Acostumado a consumir 4 garrafas de vinho toda semana, Antônio recorre aos nacionais para manter o costume. A gente diminui uma marca por uma outra, mas qualidade eu acho que não se muda, né? É o momento de abandonar um pouquinho os chamados produtos importados, os estrangeiros, e centralizar muito mais o consumo naqueles produtos que são de âmbito nacional. Mas o vinho não é o único.
O preço do bacalhau pesou no bolso do consumidor. O azeite, a mesma coisa. Produtos com insumos importados, presentes na fabricação, como desodorantes e o nosso pãozinho de cada dia, todos eles com o preço nas alturas. O supermercado repassa a alta do dólar, né, que ele tem no preço final do produto. Ele não retém para si esse prejuízo, entre aspas, ele repassa isso para o consumidor. Quem perde sempre é a população consumidora, que está pagando mais caro por um produto. A alta do dólar interferiu em outros setores e mudou o destino de passeio dos moradores aqui da região. A venda de pacotes internacionais aqui nessa agência de turismo caiu 40% e o sonho de conhecer mundo afora foi adiado. Por enquanto, fica só na imaginação. Os destinos lá de fora têm sido substituídos por viagens nacionais. O Guilherme fez pra gente uma simulação com os valores de 2 pacotes diferentes. O primeiro para Cancún, no México, para 2 pessoas, com 6 noites de hospedagem, despesas aéreas e guia turístico. Sai por R$ 11.700. Já um roteiro brasileiro, em Salvador, na Bahia, com hospedagem durante 6 noites, também para 2 pessoas, e passagens aéreas inclusas, custa R$ 7.460. Primeiro, porque em real. Segundo, que ela é fixada, ou seja, não vai ficar apavorado de estar subindo ou não esse dólar, que ela vai ter que levar no caso da viagem. Ela vai levar a moeda nacional, que é o real. E ela vai gastar muito menos. Pô. E tem tido uma aceitação do público, sim, porque volto a repetir, nós estamos crescendo, desenvolvendo cada vez mais a nossa hotelaria, o nosso receptivo local. O Brasil está preparado. Mudanças na Câmara de Vereadores de Lorena. Na próxima segunda-feira, assume o vereador suplente Rogerinho 100%, do PDT. Ele ocupa a cadeira deixada por Fabrício Ramos, do PRB, condenado a 3 anos em regime aberto por porte ilegal de armas. O Legislativo concluiu esta semana o julgamento do processo interno instaurado para analisar o caso do parlamentar. A cassação foi aprovada na última sessão por 14 votos. Nós procuramos pelo vereador Fabrício Ramos, mas ele não foi encontrado. O Tribunal de Justiça de São Paulo publicou hoje liminar favorável à Prefeitura de Taubaté para a reintegração de posse das casas populares do conjunto habitacional Tangará, no bairro Quinta das Frutas. A decisão é do juiz Paulo Roberto da Silva. 45 famílias ocuparam indevidamente os imóveis em janeiro deste ano. Elas têm até às 8 horas da manhã da próxima segunda-feira, dia 2 de março, para deixar o local. Caso não saiam voluntariamente, o juiz determina que a retirada seja feita por 2 oficiais de justiça, com apoio da Polícia Militar, Conselho Tutelar e 2 assistentes sociais. Hoje de manhã, algumas destas pessoas protestaram em frente à casa do prefeito Ortiz Júnior. A assessoria da Prefeitura de Taubaté informou que as famílias não atendem aos requisitos para participar do programa habitacional do município. É necessário comprovar renda familiar inferior a R$ 1.600, morar no mínimo 5 anos em Taubaté, além de não ter sido contemplada por outro programa estadual ou federal. Continua a greve dos caminhoneiros. Eles protestam contra a alta do óleo diesel e também o baixo valor do frete. A categoria bloqueia rodovias em pelo menos 13 estados. Em São Paulo, a polícia precisou agir para liberar o acesso ao Porto de Santos. Desta vez, o bloqueio aconteceu no acesso ao maior terminal marítimo do país. A rodovia Anchieta foi interditada pelos caminhoneiros do quilômetro 61 ao 64 em Cubatão, na Baixada Santista. O protesto complicou a passagem de carros e motos. Os condutores só puderam continuar viagem pelo acostamento, o que causou um congestionamento quilométrico no sentido litoral. Já os caminhoneiros foram impedidos de acessar o Porto de Santos. A entrada do viaduto da Alemoa foi fechada. Os manifestantes tentavam convencer os colegas a aderir à paralisação. Tem que abaixar pedágio, tem que abaixar óleo diesel, tem que abaixar tudo.
O protesto começou por volta de 2 horas da tarde. Houve princípio de confusão quando os manifestantes atearam fogo em um caminhão. As chamas só foram controladas após a chegada dos bombeiros. Segundo a polícia, vândalos que moram na região jogaram pedras nos manifestantes e aproveitaram para saquear as cargas que ficaram espalhadas na via. A tropa de choque da PM precisou intervir com bombas de efeito moral. Durante a manifestação, 7 pessoas foram detidas. Os caminhoneiros protestam contra o aumento do diesel e o preço do frete, considerado baixo pela categoria. A manifestação só terminou por volta de 10h30 da noite com a intervenção da Polícia Rodoviária. Esse movimento ele não tem uma liderança, não tem nenhum sindicato por trás desse movimento. Então a gente não sabe quem que está movimentando tudo isso daí. Então é uma ação difícil até para a polícia poder discutir, poder entrar num acordo com essas pessoas. São poucas as pessoas que estão coagindo os motoristas a fazerem, a parar os seus caminhões, paralisar os seus caminhões. É dessa forma que está acontecendo. A polícia teve que agir lá, essas pessoas saíram correndo nesse congestionamento e acabou acontecendo isso daqui. Bom, apesar do protesto ainda não ter sido registrado nas rodovias que cortam o Vale e o Litoral Norte, vamos saber quais os reflexos que este movimento pode representar aqui para as indústrias da nossa região. Vamos até Taubaté, ao vivo. A repórter Renata Marangoni tem mais informações. Não é isso, Renata? Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos que assistem o Band Cidade segunda edição. Eu estou ao lado do Fábio Duarte, que é diretor do Ciesp de Taubaté. Fábio, boa noite. Quais os reflexos desses protestos aqui na região do Vale do Paraíba? Nós tivemos a informação de que, pelo menos hoje, 4 empresas foram prejudicadas com desabastecimento de material para a linha de produção. Aconteceram diversos atrasos, mas apenas 4 empresas realmente foram prejudicadas. Materiais que deveriam ser ainda introduzidos na linha de produção e eles não foram porque os caminhões ficaram paralisados nas manifestações que foram feitas, principalmente ontem. Quais os segmentos dessas empresas? Foram pelo menos uma empresa do ramo alimentício e 3 empresas de autopeças. Acontece que as empresas hoje trabalham num sistema, que é um sistema de tempos e adequados para reabastecimento, um just in time, em que se evita muito manter estoque. Então, a distribuição das matérias-primas que são utilizadas na produção são feitas de maneira muito rígida em prazos pré-determinados. Quando se tem uma paralisação não pensada, principalmente quando se tem material que vem do Porto, de Santos, e isso impossibilita que ele chegue a tempo nas fábricas, existe uma paralisação e isso pode prejudicar muito a produção todo. Tudo indica que o governo federal conseguiu colocar panos quentes nesses protestos após uma reunião feita hoje à tarde. Mesmo assim, esses reflexos ainda poderão ser sentidos nos próximos dias? Na verdade, acontecem algumas situações que hoje dependem do governo e que preocupam um pouco as empresas industriais. A principal delas é o fator custo. Nós achamos que as reivindicações elas são absolutamente dentro da legalidade. Nós entendemos, inclusive, que os caminhoneiros passam por uma dificuldade muito grande por conta de nós termos hoje custos para eles muito elevados e reajustes não aplicados para que eles possam recompor a sua forma de trabalho, a sua lucratividade. Isso é perfeitamente entendido. A forma de manifestação, que na verdade envolve paralisação, que cria nessa cadeia de produção problemas maiores, é que nós não concordamos. A gente acha que poderia ter tido essas reuniões com o governo na busca de solução antes de se aplicar aquilo que nós chamamos muito radical, que é a paralisação nas estradas. Lembre-se que quando para nas estradas não é só caminhoneiro, está parando ambulância, está parando bombeiro, está parando todo um circuito de pessoas que hoje dependem da movimentação normal nas estradas. Agora, a preocupação da indústria é custo. Nós temos que levar em consideração que as indústrias estão com os seus movimentos produtivos bastante reduzidos. O ano passado foi negativo para a indústria e nós começamos muito mal esse ano. Agora, se nós temos aumento de impostos que já está previsto pelo governo, nós temos o aumento da energia que já está previsto pelo governo, o aumento dos combustíveis que já estão aí em valores muito elevados. Se tiver mais impacto de custo por conta do frete, das matérias-primas e produtos acabados, nós vamos ter ainda mais recessão na indústria do Brasil como um todo, não só do Vale do Paraíba.
Alguns comerciantes, principalmente da região sul do país, se aproveitaram dessa crise para elevar o preço dos produtos. A gasolina chegou a custar R$ 5,00. Qual a opinião do senhor sobre isso? Na verdade, existem algumas leis que são leis irreversíveis, né? A lei da oferta e da procura. Se não tiver uma regulamentação, onde tem a escassez de um determinado produto, ele vai ficar mais valorizado. Agora, o governo tem mecanismos para poder controlar quanto que os comerciantes, nesse caso o comerciante de combustíveis, podem atuar em termos de valor dos seus produtos e penalizá-los se eles abusaram de alguma forma. No Vale, como nós temos nesse caso dos combustíveis, a Revap e a região de Paulínia, que é abastecedora muito grande aqui do Vale do Paraíba, nós temos tranquilidade nessa parte de combustíveis. Ok, muito obrigada pelas informações. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Renata. Boa noite para você. E a seguir, nós vamos mostrar que a represa de Santa Branca sai do volume morto. E também os estragos causados pela chuva de granizo de hoje à tarde em Taubaté. São 6 horas e 54 minutos. Um breve intervalo, a gente volta já já.